Vocês sabem aquelas turminhas dos palpites, dos placares? Aquela turminha que tem 7, 8, 9 pessoas, colegas, né? Tem lá alguém que fala, dê um palpite sobre o jogo. Algum diretor que manda, algum editor-chefe e tal. Dê um palpite sobre o jogo. Flamengo e Santos. 5-0 pro Flamengo. 5 palpites a 0 pro Flamengo. 7 palpites a 0 pro Flamengo. 9 palpites a 0 pro Flamengo. 80 palpites a 0 pro Flamengo. Ninguém aposta no Santos. Então, como sempre, e a parte emocional e mental faz muita diferença nessa hora, é o Marcelo Fernandes falar para a rapaziada o seguinte, ó, os caras estão dizendo que nós já perdemos. Tá todo mundo dizendo aí que já favas contadas. Aliás, um filme igualzinho se passou às vésperas do jogo contra o Palmeiras. Talvez um ou outro tenha dito que ia empatar. Só eu falei que ia ganhar. Eu e mais alguns, vou ser justo. Teve gente que falou que ia ganhar também. A maioria não, já perdeu. Não entra nem em campo. É o espírito para esta quarta-feira, 8 da noite, lá no Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal. Não precisa nem entrar em campo, já perdeu. Então, Marcelo Fernandes, fala isso aí para a rapaziada e fala para eles, ó, vocês vão para uma guerra, mas entrem para guerrear, como eu sempre peço, que com coragem, com determinação, né? E vão para cima. Não fiquem só se defendendo, porque a derrota já é algo com o qual a maioria conta. Com a vitória, não. Só os que têm mais fé e aqueles que têm mais resiliência. E o jogador do Santos hoje, ele tem que ser o primeiro, todos eles. Eles têm que ser os primeiros em termos de fé, resiliência e acreditar em si próprios. Eles têm que acreditar neles mesmos, mais até do que todos nós, torcedores e comunicadores de uma forma geral. Então eu espero que esse tipo de sentimento paute a conversa do Marcelo Fernandes, que tem dúvidas para escalar a equipe, né? E dúvidas que eu até considero pertinentes, apesar de talvez passar a sensação de que, bom, vamos preservar alguns dos nossos jogadores, porque a gente deve perder mesmo e tal. Não sei se uma mensagem bate com a outra. Mas vocês vejam, o Bahia ganhou do Fluminense nesta terça-feira por 1-0. Fez um gol que o goleiro lá do Fluminense deu uma dormida. E antes de sair o gol do Bahia, o reserva do Fluminense tinha metido 2 bolas na trave. Né? Então, futebol não é assim, uma lógica exata. Tem coisa que até a maioria não acredita, vai lá e acontece. Então, eu entendo se uma outra peça for preservada. Aliás, o próprio Bahia fez isso contra o Palmeiras, né? Achava que não era um jogo do campeonato dele, para ter todo mundo à disposição nessa outra reta final do campeonato. O Santos talvez esteja pensando da mesma forma em relação a algumas peças. Mas, independentemente do time que vá a campo, eu vou aqui selecionar 2 personagens. 2 que vão começar o jogo certamente, seja qual for a escolha de escalação e de sistema do Marcelo Fernandes. E vou fazer esse pré-jogo com um olhar especial para estes 2, porque pode passar por eles o sucesso do Santos na partida desta quarta-feira. E é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é o tradicional pré-jogo, sempre em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, @Peter, Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, em São Paulo, na Vila Madalena. No Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver ali pelas redondezas da Vila Madalena, pode ir lá falar com o Marcão. Conhece o Marcão, troca uma ideia sobre o peixe e retire em loco com ele, tá bom? Ou então, se você estiver lá no seu sofazão, tranquilão, tem a comodidade do delivery que entrega na sua casa, dizendo que viu aqui no Canal 10,
tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações lá no sininho, tá bom? Deixa o like neste nosso vídeo para que mais santistas possam conhecer o nosso trabalho. Tem muito chão para prospectar, né? 8 milhões é muita gente, né? Temos aí 40 mil inscritos. Um dia teremos 8 milhões de inscritos. Toda a torcida do Santos irá assistir ao Canal 10, tenho fé nisso. Então, se você der o like, mais gente vai saber que a gente existe, tá bom? Você pode também se tornar membro do canal, fazer parte dos nossos grupos, né? Bater papo diretamente conosco no nosso grupo de WhatsApp. E eu peço também sempre para você ter a gentileza de compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp, ajudando assim o Canal 10 a continuar crescendo. Vamos lá, vamos lá. O Marcelo Fernandes pode realmente poupar jogadores? Pode poupar, com essa ideia de que alguns estão próximos de estourar. Aconteceu com o Morelos, aconteceu com o Basso, e há uma preocupação que possa acontecer com algum outro jogador, digamos assim, substituível do elenco. Como, por exemplo, o Jean Lucas, ou o Tomás Rincon, que é mais veterano, ou até mesmo o Joaquim. Apesar de que nas prévias o Joaquim parece que está pronto para o jogo, né? Mas hoje você tem alguns jogadores que são quase que insubstituíveis. O Rincon, o Jean Lucas, o Soteldo e o João Paulo. Esses são insubstituíveis, né? E já pela ausência do Basso, o Joaquim seria também. Bom, ele pode fazer isso? Pode. Se ele não fizer, o time provável que ele vai mandar a campo, não tem muito mistério, é o time que a gente já imaginava com o João Paulo. Aí ele vai botar o Joaquim pela direita, o Messias sobrando, o Dodô como um terceiro zagueiro de novo, aí o Lucas Braga numa ala, o Kevson na outra, Tomás Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima, Soteldo lá na frente junto com o Furt. Esse é o time que eu imaginava previamente que seria o escolhido, né? Mas o Globoesporte.com traz aqui uma escalação alternativa com João Paulo, Lucas Braga ou João Lucas. E aí eu acho que talvez resida uma dúvida tática e não física, porque o Flamengo tem um lado esquerdo muito forte, né? Tem o Ayrton Lucas, tem o Bruno Henrique. Eu não sei a escalação do Flamengo agora, acabei não pesquisando, vou até dar uma olhada aqui. Mas por esse lado esquerdo ser muito forte, ele pode ser que coloque o Lucas Braga, o João Lucas, perdão, que é lateral mesmo. Aí faz Messias, Joaquim e Dodô de lateral. Tomás Rincon, aí uma dúvida, Jean Lucas ou o Rodrigo Fernandes sendo mantido e o Jean Lucas saindo do time. E aí Lucas Lima ou Nonato. O Lucas Lima é outro também que está jogando direto, né? E que tem saído em todos os jogos, alguns até no intervalo. Aí vamos imaginar, Tomás Rincon, Jean Lucas, Tomás Rincon, Rodrigo Fernandes e Nonato, vai. Aí ele vai fazer Maxi Silveira, Júlio Furt e Soteldo. Aí, se ele optar por essa formação, olhando aqui, para ter 3 volantes, Rincon, Fernandes e Nonato, o Soteldo vai para a meia e o Maxi faz dupla com o Furt, mas durante o jogo ele pode trocar esta posição com o Soteldo. Poderia trocar de posição com o Soteldo. Enfim, são possibilidades de troca, de esquema e de peças. Agora, como eu disse aqui no começo do vídeo, eu acho que a vitória do Santos passa muito pelo Messias e pelo Furt. Ah, mas o Soteldo não vai fazer diferença? Claro que pode fazer diferença. Como se jogar o Jean Lucas. Mas veja, eu escolhi esses dois personagens e até fiz uma brincadeira na nossa thumbnail, porque o Júlio Furt é o imperador, né? E o Messias, ele tem que encarar o espírito do gladiador. Aquele que vai enfrentar os leões ou os centuriões armados e vai lá para a luta, porque o Messias talvez seja um dos jogadores em quem menos a torcida deposita confiança. Ele está naquele rol lá do Camacho, do próprio João Lucas e tal. E eu não gosto de ser injusto, não gosto de perseguir ninguém. Eu tenho as minhas críticas técnicas aos jogadores, mas eu venho aqui sempre no pré-jogo e torço pelo cara para que ele faça um jogo maravilhoso. Eu fiz isso com o Vladimir. Não vou fazer com o Messias?
E o Messias é um cara que tem um detalhe, ele é um cara muito inteligente. Eu falo na questão intelectual mesmo. Então ele sabe as limitações que ele tem. Ele não pode se afobar em alguns lances. Ele vai marcar atacantes perigosíssimos. No jogo aéreo, ele pode se impor. Ele vai ter dificuldade por baixo. Mas eu espero que ele use toda essa capacidade cognitiva que ele tem para tentar jogar na boa. Se ele for um terceiro zagueiro, for a sobra do time, isso pode até facilitar a vida dele. Se ele tiver que sair para dar combate, para caçar alguém, né, ali pelo lado direito e tal, e aí talvez por isso se justifique a entrada do João Lucas, para que ele tenha aquele lado direito mais reforçado no sentido de marcação, que o Messias encare esse jogo como uma oportunidade, porque o Basso, que veio para jogar como titular, está praticamente fora do campeonato. Era o cara da saída de jogo. A gente enalteceu aqui a contratação do Basso e a qualidade que ele trouxe para a saída de bola do time. O Messias foi relegado ao banco de reservas, mas ao mesmo tempo em que ele era criticado, ele viu o Joaquim se recuperar. E as críticas ao Joaquim eram quase que no mesmo nível as que eram feitas ao Messias. Então ele pode olhar, inclusive, para o companheiro dele de zaga e se espelhar. Por que não? Ele tem menos recurso técnico? Não vou dizer que tem o mesmo recurso técnico do Joaquim, mas ele tem essa questão da inteligência. E eu acho que se ele tiver tranquilidade, ele pode fazer uma boa partida, não só lá atrás. O Santos precisa parar de tomar gol, e contra o Flamengo é difícil não tomar gol, mas uma hora tem que acontecer. E com o Tite, que é um treinador muito inteligente, que deve estar estudando as fraquezas do Santos, as dificuldades do Santos, e certamente vai jogar em cima do próprio Messias. Ele vai olhar a escalação do Santos e vai falar assim, olha, ao invés de jogar em cima do Joaquim, joga em cima do Messias, né? Pressiona a saída de bola em cima dele. No jogo aéreo, vai botar alguém para subir junto com o Dodô. É claro que o Tite está estudando o Santos e o Marcelo Fernandes tem que tentar dar um contraveneno aí. Então, eu quero acreditar que nesse jogo, além da questão tática, da organização, de tentar marcar como marcou contra o Corinthians, mas saindo, porque não pode ficar só se defendendo, porque ao invés de tomar um gol, vai tomar uns 3 ou 4 se ficar só se defendendo. Eu quero acreditar na superação individual de alguns jogadores. E eu acho que passa pela entrada do Messias na zaga, porque, repito, há uma desconfiança em relação ao futebol dele. E esse é aquele jogo para que os memes surjam depois da partida. Ele botando o Gabigol no bolso, botando o Pedro no bolso, essas coisas, essas brincadeiras, mas que podem dar moral se o Santos empatar ou ganhar o jogo e ele for bem, para que ele possa seguir no time com alguma tranquilidade e passando também tranquilidade para o torcedor. Então, se o Joaquim jogar bem, a gente já espera. Se o Dodô jogar tecnicamente o que ele pode fazer, porque a fase dele não está boa, mas ele é tecnicamente um jogador que tem recurso. A gente também não vai se surpreender. A surpresa vai ser realmente o Messias fazer um jogo além do esperado. Então, Messias, fica aqui o meu recado para você. Seja o gladiador. Seja o gladiador. Lute até o fim. Olhe para o Flamengo e veja os leões. E você ali com a sua espada, com a sua bataclava, sei lá você vai estar lá enfrentando os leões. E no jogo aéreo é importante também, porque uma hora vai sair um gol do Messias a favor no ataque. Aliás, por falar em gol no ataque, o Júlio Furt, que disse inclusive que ajuda na defesa quando precisa, lá na frente, vocês viram, deu uma cabeçadinha na partida contra o Curitiba, quase fez um gol, né? Acertou bola na trave. E ele é um jogador que sempre entra muito bem, faz um pivô, tem força física, o Flamengo vai atacar, o Santos certamente vai usar muito o recurso da bola longa. Não vejo muita alternativa além disso, por conta da perda da qualidade para sair tocando lá de trás sem o Basso. Se jogar ainda mais o Fernandes junto com o Rincon, pode ser um problema também, enfim. E o Furt tem uma característica diferente do Marcos Leonardo, que está suspenso. Ele é mais forte fisicamente, ele é mais alto, ele é mais experiente e ele não é tão briguento quanto o Marcos Leonardo, né? Briguento no sentido de procurar o choque o tempo todo com o adversário. Parece que o Furt ele protege, mas ele foge na hora certa do contato. Quando tem que ter o contato, ele está lá, abre o bração e coisa e tal. E
ele é um jogador que o Santos pode explorar. O Santos tem que tentar criar um mecanismo para a bola parada funcionar no escanteio, na cobrança de falta, porque tem funcionado, e aproveitar que o cara é bom pelo alto também. Tentar ir no fundo, tentar abastecer o Furt. Por cima, a maioria dos times brasileiros tem dificuldade com bola aérea. E esse eu acho que é o caminho para o Santos. Então, se o gladiador estará na defesa, o imperador tem que comandar o seu exército, digamos assim, né, rumo à vitória. Porque, assim, como eu disse também no começo do vídeo, a opinião geral é que o Santos vai perder para o Flamengo. A opinião dos jogadores não pode ser essa. Mesmo se alguns jogadores forem poupados. A minha também não é. Porque se eu fosse acreditar que o Santos vai entrar para perder, ou porque não está considerando, eu nem assistiria. Daria uma olhada nos melhores momentos, seria sincero aqui com vocês, falaria, ó, não assisti, os caras vão perder, coisa e tal, dou só uma opinião em cima do resultado e não sobre o desempenho do jogo. Mas não, estarei lá pronto para ver o jogo bonitinho, né? Apesar do horário, que me complica um pouquinho, às 8 da noite, mas enfim, vou assistir o jogo e depois vou trazer aqui a análise, acreditando sempre que o Santos pode vencer, pode surpreender e ganhar o jogo. Então, às 8 da noite, lá em Brasília, hoje, nesta véspera de partida, melhor dizendo, teve tempestade por lá, né? O clima anda muito ruim em várias localidades do Brasil, de chuva e tal, vento. Sei lá se chover não é bom pra gente, né? Se o campo ficar um pouquinho mais complicado, se não é bom pra gente, porque o Flamengo vai querer construir, a gente vai lá para destruir e vai tentar surpreender de alguma forma. Então, não sei se a condição climática pode ser favorável, mas que o Santos seja inteligente e que lute, né? Se perder, que perca jogando, né? Não só errando, ficando com medo, desmoronando psicologicamente ou só se defendendo. Não, tem que ter a postura que teve no segundo tempo, depois que tomou o gol contra o Corinthians, e ter, quase que um paradoxo, né? Você tem que lutar, tem que ter sangue nos olhos, tem que ter aquela vontade de ganhar, mas ao mesmo tempo tem que ter aquela tranquilidade de que vamos jogar, os caras são favoritos, vamos brincar aqui, brincar no bom sentido, vamos para cima, né? Vamos botar a bola no ataque, vamos ficar só se defendendo não, pega a bola, arranca, vai para cima e tal. O futebol brasileiro é muito equiparado tecnicamente, né? Nós não estamos falando aqui de super times que são infinitamente melhores que os outros. Se você tiver num bom dia, dá para encaixar um bom jogo e uma bola aérea, você faz um gol de cabeça, desestrutura o adversário, aí alguém lá tem um expulso e aí a coisa vira para o teu lado. O futebol brasileiro é cheio de coisas, cheio de detalhes. Tem o VAR nosso, que é sempre confuso, a arbitragem, que é sempre confuso, então tudo pode acontecer. Inclusive o Santos ganhar o jogo. É difícil? É difícil. Eu reconheço que é difícil. O Flamengo é favorito? O Flamengo é favorito. O Flamengo tem mais condição técnica que o Santos? Tem mais condição técnica. Tem mais opções? Tem mais opções. O treinador é um treinador que já ganhou Libertadores, que já foi técnico da seleção brasileira. O treinador do Santos é o Marcelo Fernandes, que tem todo o meu respeito, mas que a carreira dele foi basicamente só no Santos, né? Ele não ganhou um campeonato paulista. E é um cara que estudou, a gente sabe, nesse meio tempo aí, enquanto esteve fora do clube também, mas não dá para comparar o currículo dele com o do Tite. Mas também não dá para comparar o currículo dele com o do Abel, e ele foi lá e pumba, meteu fumo no Abel. Por que não pode dar um nó tático no Tite? Né? Eu já sei que vocês que não gostam do Marcelo Fernandes devem estar me xingando nessa hora. Ah, você é louco, como é que fala disso? É pré-jogo, amigo. Pré-jogo aqui é sempre na base do otimismo. Eu vou acreditar que num dia como esse, o Marcelo Fernandes pode fazer uma grande planificação para o time, os jogadores acordarem bem inspirados e tal, fazerem o jogo do ano. Por que não? Fé a gente tem. Se tudo der certo, a gente comemora. Se der errado, a gente vai tentar entender o porquê deu errado. Tá bom, meus caros? Então é isso. Acompanharemos nesta quarta-feira, 8 da noite, portanto, Santos e Flamengo. Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13
3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, ali pertinho da Ana Costa, 187 na Vila Matias. Tem Cicobi também lá em São Vicente, tem em Praia Grande, Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e também importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.